Bom dia, coordenadores, bom dia, professores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Diretoria de Ensino de Mauá para a PAC e PC. Na nossa pauta de hoje, veremos então a sequência de atividades 3 do quarto bimestre, os processos criativos, planejamento, rubricas e o processo criativo no Aprender Sempre. Então, neste momento, estamos na SA3, que vai envolver aí as estratégias para potencializar os processos criativos. Então, dentro desta sequência, serão direcionadas discussões sobre os processos criativos que conduzem a uma aprendizagem ativa, levando os estudantes a desempenharem efetivamente os seus conhecimentos, possibilitando aprendizagens de naturezas diversas. Mas afinal, o que seriam os processos criativos? Bem, o processo criativo é a capacidade de idealizar e realizar projetos criativos. É a participação dos alunos em vivências práticas de criação de projetos e produtos artísticos, culturais, midiáticos ou científicos. E também a utilização de conhecimentos, habilidades e recursos de forma criativa para propor, inventar e inovar. Então vamos entender melhor, o que seria a criatividade e como ela pode ser refletida no contexto educacional. Então o processo criativo, ele ocorre quando há um processo de envolvimento e de exercício mental. Todos os estudantes são potencialmente criativos. O potencial criativo, ele se desenvolve por meio de ações pedagógicas apropriadas. A organização adequada da sala de aula, por exemplo, potencializa a criatividade. A capacidade criativa, ela pode ser fisiológica, atitudinal e comportamental, mas desenvolve-se principalmente em contato com influências ambientais e culturais. Os processos cognitivos de reconhecer, aprender, aplicar, analisar, avaliar e criar relacionam-se também à criatividade e a um ensino-aprendizagem significativo. Então vejam que a criatividade é um processo individual. Cada pessoa possui uma forma própria de exercer e expressar a sua criatividade, em qualquer dimensão da vida, podendo então sim ser desenvolvida e aprimorada ao longo da vida, sobretudo a partir de processos educacionais. E aí, para este momento, propomos que vocês levem esta reflexão do slide para a TPC. Então, que estratégias vocês podem sugerir para os professores desenvolverem o planejamento desta sequência com foco no fortalecimento destes processos criativos no contexto do ensino-aprendizagem da língua-linguagem? E agora nós apresentamos, então, algumas sugestões de como fortalecer este planejamento dentro do Aprender Sempre. Então, como organizar o seu trabalho pedagógico, professor, pensando na questão da produção textual como um processo criativo? De que maneira organizar? Então, primeiro, identificar os resultados desejados, ou seja, pensando na produção textual, o que você pretende alcançar. Segundo, determinar quais serão as evidências aceitáveis para este processo. E, por fim, planejar as experiências de aprendizagem. Percebam que esta sugestão, ela nos apresenta a ideia de planejamento reverso, ou seja, aquela forma de refletir o propósito macro do que é posto na sequência de atividades, que no caso é o desenvolvimento da habilidade, e a partir dela ir desenhando aí todo este planejamento. Então, entre outras atividades, para o desenvolvimento das habilidades que estruturam as sequências, nós temos a prática da produção textual, a qual estamos analisando como um processo criativo porque mobiliza dos estudantes a compreensão, a análise e a aplicação de conhecimentos relativos à língua e linguagem dentro da produção de textos de diferentes gêneros. Assim, então, para desenvolver o planejamento reverso, que é proposto aqui,
dentro do contexto da sequência, faz-se necessário primeiro observar em que medida as habilidades dialogam com a atividade de produção textual. Segundo, determinar o que se vai construir de evidências durante este processo para verificar se os estudantes aprenderam ou não. E, por fim, o planejamento das atividades, estabelecendo a coerência entre o que se espera e o que vai ser direcionado ao estudante. Ao reconhecermos, então, as aprendizagens a serem exploradas e, consequentemente, os resultados que desejamos, precisamos definir o que aceitaremos como evidências para a verificação da compreensão e da proficiência dos estudantes. Então, na construção de evidências a partir das produções textuais, primeiro precisamos pensar que aprendizagens propostas pelas habilidades serão avaliadas nas produções textuais. Então, neste momento inicial, professor, é preciso verificar o que se quer avaliar. Então, se a habilidade que orienta as atividades das sequências refere-se à utilização de elementos modais do texto para a construção de efeitos de sentido, por exemplo, as evidências para a verificação dessa aprendizagem se sustentam em elementos linguísticos, ou seja, na análise de categorias da gramática que são reconhecidas como modalizadores. O segundo passo, então, para esse planejamento é pensar como as atividades de produção textual se articulam com as aprendizagens propostas nas habilidades. Então, este momento trata-se de reconhecer em que medida as atividades que estão sendo propostas na sequência se alinham às habilidades. Elas, de fato, juntam elementos para efetivar uma avaliação coerente com o que é proposto pela expectativa de aprendizagem? Passado esta reflexão, nós vamos para o terceiro passo deste planejamento, que seria o que examinar nas produções textuais dos estudantes, considerando a proposição das habilidades. Então, tomando como referência a habilidade que diz respeito à utilização de elementos modais no texto para a construção de efeitos de sentido, por exemplo, é preciso recortar e pontuar os elementos linguísticos que serão avaliados. E aí sim, por fim, é chegado o momento dentro do planejamento de como pensarmos, em como examinar as atividades de produção textual dos estudantes para verificarmos então se houve ou não aprendizagem. Então nós veremos no próximo slide uma sugestão de avaliação pensando então nesta atividade de produção textual na qual estaremos analisando o processo criativo do nosso aluno. Então, vamos ao próximo slide. Então, depois de os estudantes produzirem o texto, é chegado o momento de avaliar este texto, seja individual ou coletivamente, a fim de verificar os avanços que eles obtiveram, trazendo desta forma subsídios para o planejamento pedagógico. A rubrica é um dos instrumentos que pode ser utilizado para essa construção de evidência, a partir das produções textuais dos nossos estudantes, conseguindo então que a gente verifique dentro dessa rubrica em que nível os estudantes estão aprendendo. Então vocês conseguem ver aí na tela que nós temos como se fosse uma escala, de domínio que inicia-se ali em pleno domínio, passando por bom domínio, razoável domínio, até chegarmos ao baixo domínio. Este é um exemplo de rubrica. Então, o que seriam as rubricas? São esquemas explícitos para avaliar produtos ou comportamentos, em categorias que variam ao longo de um contínuo. Então, a gente começa com pleno, até chegarmos ao baixo domínio. Ela é composta de vários níveis de qualidade, então desde insuficiente até excelente, por exemplo, e que geralmente estão expostos em uma tabela. A rubrica minimamente precisa apresentar o objeto a ser avaliado, os critérios a serem observados e considerados e os níveis gradativos de qualidade. Então, continuando, As rubricas, elas então favorecem a ideia de crescimento. Então, nós começamos lá com o baixo até chegarmos ao pleno domínio e de reflexão.
sobre o processo de aprendizagem. Elas também possibilitam a reflexão sobre o percurso formativo do nosso aluno e nos dão devolutivas mais consistentes. Elas podem ser utilizadas para avaliar, além de textos, produções individuais e ou coletivas, que podem ser, por exemplo, vídeos, trabalhos em grupos, livros digitais, entre outras propostas. Então, percebam que as rubricas, elas se aplicam aí na avaliação de vários outros tipos de produções, não apenas as textuais. E elas podem ser utilizadas, inclusive, para a autoavaliação do aluno. Elas nos possibilitam, professores, e também aos nossos estudantes, a consciência das devolutivas do processo de ensino-aprendizagem. E para então fazermos aí uma sistematização do que acabamos de conversar sobre rubricas, nós veremos um vídeo da professora Priscila Boy, que vai nos apresentar aí algumas questões sobre este tema. Então vamos lá? Hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa muito nova e que está sendo aplicada já em muitos países. No Brasil, poucas pessoas ainda estão sabendo utilizar, que é a avaliação por rubrica. A avaliação por rubrica, ela é uma ferramenta que ela nos ajuda a tornar a avaliação muito mais rica. Ela nos ajuda a tabular dados. Ela trabalha com o princípio operativo da classificação. Ou seja, ao invés de fazer um sistema binário de certo e errado, de você acertou isso, isso daqui não está certo, você faz estratificações, você faz níveis diferentes para transformar os dados, às vezes até de uma avaliação quantitativa, numa avaliação qualitativa. Então vamos entender que para a gente trabalhar com a avaliação por rubrica, não faz sentido a gente trabalhar com perguntas pobres, diretas, avaliando só o conteúdo. Nesse sentido, não vale a pena você gastar tempo construindo as rubricas, que nada mais são do que indicadores. E a avaliação por rubrica, ela vai trabalhar, basicamente, se a gente for definir a forma, com um quadro. Neste quadro, você vai estabelecer aqui nessa coluna quais são os eixos que você quer avaliar, as dimensões. E aqui em cima, nessa coluna, você vai avaliar o quê? Com os níveis de desempenho. Então, vamos dar um exemplo. Se você manda o menino construir um blog, eu vou mostrar aqui para vocês as etapas de construção de uma avaliação por rubrica. Então, olha aí esse percurso aí que eu estou te mostrando. Primeiro, a gente tem aqui a descrição da atividade. Você vai descrever o que é que você vai fazer, o que você está esperando. Depois você vai fazer uma lista dos aspectos que você quer avaliar. Por exemplo, você quer avaliar a capacidade de escrever, de sintetizar, a capacidade estética, se ele colocou foto no blog ou não. Depois a escala de diferentes níveis de desempenho. Então o menino fez um blog, mas ele colocou foto, ele organizou, ele colocou um conteúdo robusto, ele colocou a fonte, então pode ter um nível mais satisfatório, menos satisfatório, e a descrição dos diferentes níveis de desempenho. Então você faz a escala de gradação e depois você descreve. Quando eu colocar o meu aluno no nível fácil, isso significa que ele postou apenas o texto. Quando eu colocar meu aluno no nível difícil, significa que ele postou o texto, fez a curadoria das imagens e fez toda a organização. Viu então que a gente deve seguir essas etapas de eleger aquilo que a gente quer avaliar, de escrever bem, construir o quadro, fazer os níveis de gradação e descrever os níveis. Porque quando o aluno é encaixado ali, por exemplo, no nível proficiente, satisfatório, não satisfatório, ele precisa entender o que aquilo significa. O bacana da avaliação por rubrica é que ela permite que o aluno faça autoavaliação, que ele olhe para ele mesmo e veja o percurso. Deixa eu partilhar com vocês então um quadro que foi construído coletivamente com professores, onde eles colocaram as dimensões e aqui em cima eles colocaram os níveis e descreveram. Então olha aí o quadro que eu estou partilhando com você. Então veja bem, aqui a gente tem a categoria, eles elegeram aqui 4 categorias: entendimento do tema preconceito, informações sobre o tema, ações do projeto e apresentação das ações para a comunidade escolar. E aí eles colocaram os níveis.
não desenvolvidos, parcialmente, suficiente e plenamente. E eles descreveram, quando o aluno tirar assim, ó, em relação ao entendimento do tema do preconceito, você está parcialmente desenvolvido. O que isso significa? Que ele pareceu entender o tema. Você está plenamente desenvolvido, ele entendeu e contribuiu com o projeto. Então, deu para você perceber que a tabela vai nos dizer aquilo que são as dimensões que a gente quer avaliar, e a outra parte da tabela vai dizer para o aluno em que nível ele se encontra. E isso vai permitir que no próximo projeto, na próxima avaliação, na próxima atividade que ele fizer, ele possa identificar, olha, eu estou falhando nisso, eu estou falhando naquilo. As rubricas nos ajudam a fazer essa transformação do quantitativo, que seria, ele tiraria, por exemplo, nota 7 naquele blog, mas 7 por quê? Porque você, nesse critério aqui, você está plenamente desenvolvido, mas nesse aqui você ainda precisa se desenvolver. Então veja bem que a avaliação por rubrica nada mais é do que uma ferramenta que nos ajuda a codificar e a dar sentido aos dados. É uma ferramenta riquíssima, não é uma ferramenta tão fácil de elaborar, mas é plenamente possível e você vai aprendendo à medida que você vai elaborando. E aí, que tal você começar hoje a construir uma tabela para que você possa se acostumar a fazer uso da avaliação por rubrica? Eu te desejo muito sucesso! Muito interessante, então, a forma como a professora coloca para a gente a questão do uso das rubricas, né, no processo de avaliação e quanto elas enriquecem também o processo de aquisição da aprendizagem do aluno. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora eu passo a palavra para a Thaís. Obrigada, Lilian. Agora, veremos como estão previstos os processos criativos dentro do material Aprender Sempre, volume 4, sequência de atividades 3. Antes disso, sabemos que todo texto é uma manifestação da linguagem, é uma mensagem usada, criada para transmitir informação de um autor para um leitor, o seu interlocutor. O texto é essa unidade comunicativa construída nas interações sociais e discursivas, seja ele oral, seja ele escrito. E todo texto representa o caráter criativo do autor, e esse caráter criativo pode ser notado a partir da intencionalidade, da escolha de palavras, da escolha de todos os elementos utilizados no texto e também dos argumentos expostos. Enfim, nas sequências de atividades do Aprender Sempre 3, serão trabalhados esses processos criativos a partir de atividades de produção textual e, como sempre, há uma relação entre os eixos trabalhados em língua portuguesa. Então, antes da produção textual, haverá trabalhos de leitura, análise linguística e ou semiótica e trabalhos com oralidade. E a produção textual se dá sempre ao final da sequência. Em relação às habilidades, da mesma forma como já expusemos em outra rodada formativa, os descritores do SAEB se relacionam diretamente às habilidades do currículo paulista, afinal, ambas expressam aprendizagens, e no caso aqui do Aprender Sempre, será sempre no contexto da leitura, da análise linguística, da oralidade, culminando na produção textual. Então, as falas da Lilian no início da nossa formação de hoje e os vídeos apresentados nos mostraram que esses processos criativos resultam da interação entre os estudantes, da relação desses estudantes com o meio social, da relação dos estudantes com cada texto que eles leem, e tudo isso é mediado pelo professor, num trabalho planejado que vai relacionar as habilidades previstas e os objetos de conhecimento, como, por exemplo, determinado conteúdo gramatical ou determinado conteúdo de produção textual. Por muitas décadas, valorizou-se no ambiente escolar a escrita literária. Então, ela era a base da boa escrita e o modelo ali de criatividade. Hoje, estudos recentes, tanto na área de neurolinguística quanto da linguística textual, trouxeram um novo olhar. E esse novo olhar argumenta que os processos criativos na escrita
podem e devem ser desenvolvidos e aprimorados a partir da organização de um trabalho pedagógico. Então, no contexto da sala de aula, o professor faz as articulações para que o aluno construa e adquira este saber, e toda essa articulação é feita tanto pelo professor quanto pela participação dos estudantes. O trabalho com os variados gêneros textuais, como são propostos tanto nos documentos oficiais quanto nos materiais que nós utilizamos, mobilizam diversos conhecimentos. Então, vocês trabalharão gêneros variados, alguns enciclopédicos, linguísticos, interacionais, literários, sociais, e todos eles devem direcionar os estudantes sempre para terem o que dizer, para quem dizer, por que dizer, como dizer, reconhecendo todas as complexidades do processo textual, e assim o processo criativo na escrita, ele surge de uma necessidade. A partir desta necessidade, ele pressupõe interação, intencionalidade e a relação ali com o contexto de produção. Isso vai demandar a mobilização de diversos conhecimentos, sejam eles linguísticos, sejam eles temáticos. Em seguida, requer tempo para a geração de ideias, para essa organização das ideias, que pode se dar através de discussões também. Então, é um processo de reflexão, de idas e vindas, de construção do saber. Em seguida, isso requer tempo para amadurecer essas ideias, para colocá-las em prática, para refletir se aquela ideia inicial realmente vai culminar num texto organizado. Isso vai demandar sistematização dessas ideias e, por fim, a organização real do texto. Então, as sequências de aprendizagens do Aprender Sempre, ela sempre tem uma estrutura que culmina na produção textual. Por quê? Primeiro, o aluno estuda o processo criativo desenvolvido por um outro autor. Em relação a isso, ele também faz estudos linguísticos. E depois, isso vai culminar na elaboração do próprio texto. Então, no 6º ano, a sequência de atividades 3 tratará do objeto de conhecimento, textualização e progressão temática e trabalhará 2 habilidades essenciais. Por quê? Elas são divididas, na verdade, em A e B. Então, é uma habilidade essencial do ensino fundamental, 6º e 7º anos, língua portuguesa, habilidades 25A e 25B. Reconhecer o emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais e utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. Temos também aqui 3 habilidades de suporte. Então, nesta sequência, os alunos serão levados a reconhecer fatores de coesão e de progressão temática nas produções textuais, reconhecer elementos utilizados para assegurar a coesão textual, vão estabelecer as relações adequadas entre as informações em relação à identificação de marcas linguísticas, tanto da coesão sequencial quanto da coesão referencial. Vão reconhecer os diversos articuladores, como empregá-los durante a construção dessa coesão, em relação ao gênero, reportagem, que é o que será trabalhado no 6º ano. Vão reconhecer os fatores de coesão lexical também, a respeito de repetição, uso de sinônimos, hiperônimos. E, por fim, após todos esses aprendizados, eles vão produzir uma reportagem empregando diferentes tipos de articuladores textuais aprendidos, a fim de que o texto deles se torne coerente e coesos. E, por fim, farão também a revisão dos textos, fazendo uma autoanálise de acordo ali com o sistema de rubricas, a respeito da coesão e da progressão temática. O 7º ano, na sequência de aprendizagens 3, tratará do objeto de conhecimento coesão. E a habilidade de suporte trabalhada será esta: ensino fundamental, 6º e 7º anos, língua portuguesa, habilidade 36. Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial, léxica e pronominal, e sequencial, e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Temos aqui 5 habilidades de suporte. Essas habilidades podem ser consultadas no material do professor, fica na página inicial. Então, nessa sequência, os alunos vão reconhecer a função das conjunções, os efeitos de sentido que cada conjunção
tem dentro dos gêneros textuais diversos. Eles vão fazer análises linguísticas do uso dessas conjunções e vão relacionar o quanto o uso dessas conjunções estão realizando uma coesão dentro do texto, interparágrafos ou dentro do mesmo parágrafo. Eles vão aprender a utilizar dentro das próprias produções de forma consciente esses recursos a fim de fazer um trabalho de escrita consciente, utilizando também advérbios, preposições e observando aí todos os efeitos de sentido. Vão analisar gêneros narrativos, observar dentro desses gêneros narrativos esses elementos linguísticos, farão exercícios que justifiquem, né, por que aquele autor utilizou determinado elemento linguístico, qual foi o efeito de sentido provocado. E, por fim, eles vão estabelecer, dentro das produções textuais deles, as relações mais adequadas entre as informações e vão conseguir identificar o emprego dessas marcas linguísticas. Na sequência de atividades 3, tratará do objeto de conhecimento intitulado Movimentos Argumentativos e Força dos Argumentos. Aqui a gente já percebe um trabalho com outros gêneros textuais. Então, a habilidade essencial trabalhada é esta: ensino fundamental, 8º e 9º anos, língua portuguesa, habilidade 23A, analisar em textos argumentativos, reivindicatórios e propositivos os movimentos argumentativos utilizados, que são sustentação, refutação e negociação. Serão trabalhadas também 3 habilidades de suporte. Então, nessa sequência, os alunos serão levados a analisar as especificidades dos movimentos argumentativos, como se dá a sustentação de uma opinião, de um argumento, ou a refutação de uma posição, como que isto apresenta-se de modo respeitoso para o convívio social. Eles vão compreender também textos legais e normativos, analisar a estrutura desses argumentos postos nesse tipo de texto, quais são os argumentos que apoiam a formação de uma defesa e os pontos de vista. Eles serão estimulados a realizar discussões acerca de temas que naturalmente são controversos, para que eles possam perceber que esses temas têm uma relevância social e que é importante que eles saibam posicionar-se. Vão também observar os efeitos de sentido dados através do uso de palavras e de estratégias de modalização e argumentatividade dentro dos textos, como o uso de determinados elementos, determinadas palavras, modos verbais, perífrases, e, por fim, eles serão levados à produção de um texto atendendo aí à habilidade essencial. No 9º ano, o objeto de conhecimento trabalhado será a estratégia de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos. A habilidade essencial trabalhada será esta, de ensino fundamental, 8º e 9º anos, língua portuguesa, habilidade 10. Planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto, a partir da escolha da questão a ser discutida, da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo e dos tipos de argumentos e estratégias que pretende utilizar para convencer leitores. Aqui tem essa anotação porque essa habilidade está retomando uma que já foi trabalhada no 3º bimestre nesse mesmo ano sério. Então, nesta sequência, os alunos serão instruídos a planejar, a textualizar, a produzir, por fim, textos de opinião. Então, primeiro, eles farão leituras de textos, vão posicionar-se criticamente em relação à escolha dos argumentos utilizados pelos autores, observarão o tratamento ético em relação às informações colocadas. Eles, durante a produção dos artigos deles, eles vão utilizar argumentos e contra-argumentos, marcando essas relações de oposição, dando ênfase àquilo que desejam, vão aprender a utilizar elementos coesivos, vão retomar o emprego de determinados recursos linguísticos aprendidos em anos séries anteriores, né, que são típicos desse gênero textual, e, por fim, farão a construção dos seus artigos através de argumentações que sejam consistentes
e do uso dos diversos recursos linguísticos que eles aprenderem. Na primeira série do ensino médio, o objeto de conhecimento trabalhado será processos de produção. A habilidade essencial é esta: ensino médio, primeira a terceira série, língua portuguesa, habilidade 30. Realizar pesquisas de diferentes tipos, bibliográfica, de campo, experimento científico, levantamento de dados, usando fontes abertas e confiáveis, registrando o processo e comunicando os resultados, tendo em vista os objetivos pretendidos e demais elementos do contexto de produção, como forma de compreender como o conhecimento científico é produzido e apropriar-se dos procedimentos e dos gêneros textuais envolvidos na realização de pesquisas. Então, nesta sequência de aprendizagens, que tem também mais 4 habilidades de suporte, os alunos vão ser levados a compreender a importância da escrita e da pesquisa como subsídio para a transformação cultural e social. Vão aprender a apropriar-se de formas diferentes da divulgação das pesquisas realizadas, em relação à citação também, referenciação. Vão adequar os gêneros textuais de acordo com o contexto de produção, destacando a natureza dos resultados, a intencionalidade, a seleção de público-alvo, a escolha de um título, introdução, a paragrafação, o uso talvez de subtítulos, também o trabalho com semiótica através de imagens que podem ser dos mais variados tipos, infográficos, esquemas, tabelas, enfim. E, por fim, vão produzir os textos como um processo envolvendo etapas diferentes. Então, vão definir o contexto de produção, planejar, produzir e revisar. Para isso, eles vão mobilizar variadas habilidades, como habilidades relativas à curadoria de informação, à produção de roteiros, de enquetes de pesquisa, considerando todo o contexto de produção, desde a fase de planejamento e todas as habilidades voltadas a essa etapa, até o final do processo, que já é a revisão do próprio texto. A segunda série do ensino médio terá a sequência de atividade embasada nesta habilidade essencial. Lembramos que ainda este ano de 2021, a segunda série do ensino médio não utiliza o novo currículo e, por isso, nós não temos aqui aquela numeração em relação às habilidades. Então, a habilidade essencial selecionada do currículo anterior é relacionar a produção poética à herança cultural acumulada pela língua portuguesa e os processos de continuidade e ruptura. Percebam como a própria habilidade ela já tem um olhar que foi superado aí no novo currículo, né? De estudar um estudo muito voltado apenas à literatura considerada clássica. Bem, os alunos, então, serão levados a reconhecer a manifestação poética enquanto espaço para a manutenção da tradição oral, será trabalhado bastante oralidade. Através disso, eles serão capazes de consolidar os conhecimentos a respeito da importância dos textos líricos, qual a função comunicativa desse tipo de texto. Vai ser trabalhado também a diferença entre poesia e poema, que há bastante confusão. Vão compreender as mudanças ocorridas dentro do poema lírico em função dos períodos históricos da literatura brasileira e vão relacionar a produção poética tradicional às produções de poesia contemporânea e, por fim, reconhecer a importância que tem a herança cultural acumulada produzida através da literatura. E, junto com todo esse trabalho com o poema e com a poesia, eles vão analisar aspectos desse gênero textual. A terceira série do ensino médio, que este ano e ainda o ano que vem seguirão o currículo anterior, tratará do objeto de conhecimento e estruturação da atividade escrita, desde o planejamento, projeto de texto, intencionalidade comunicativa e construção do texto e revisão. É bem parecido com o da primeira série. A habilidade essencial selecionada é esta: organizar adequadamente os parágrafos de um texto, visando atingir a proposta enunciativa. Tem também aqui algumas habilidades de suporte. Então, os alunos vão proceder ali à elaboração e revisão de produções escritas de forma consciente, trabalhando a paragrafação principalmente, ajustando também a linguagem de acordo com a finalidade do gênero textual e o público-alvo. Lembrando que são alunos de terceira série do ensino médio que estão finalizando a educação básica e que
com esta idade, nesta etapa, já tem bagagem o suficiente para conseguir diferenciar os diversos tipos e gêneros textuais. Então, para este ano série, vão ser observados também o uso da norma padrão, dentro aí de textos que requerem esta norma. E, por fim, farão a produção e revisão dos textos que eles produziram, levando em consideração todas essas características. E aqui temos algumas sugestões para fortalecer o planejamento da gestão de sala de aula, potencializando os processos criativos. Então, estimular discussões, debates, rodas de conversa para problematizar e levantar hipóteses e posicionamentos. A segunda, demarcar o tempo necessário para a reflexão e desenvolvimento de ideias dos estudantes. A terceira, utilizar recursos materiais ou tecnológicos que incentivem a pesquisa para desenvolver as habilidades. A quarta, organizar em grupos, duplas ou trios, discussões de temas de livre escolha para desenvolvimento pessoal e social. A quinta, desenvolver ações pedagógicas para leitura compartilhada e socialização de respostas de atividades. E a sexta, estimular a produção de gêneros textuais variados, em rotação por estações, por exemplo, para reflexões acerca da relevância da escrita. Todos estes recortes do Aprender Sempre que eu mostrei agora serão trabalhados durante as transmissões de ano e série, dentro da formação fornecida pela EFAP na semana que vem. E, por fim, nós sugerimos que vocês façam com os professores esta interação de como direcionar o planejamento pedagógico para o desenvolvimento de processos criativos de produção, partindo sempre do estudo do material do professor, tá bem? A Lília e eu agradecemos a presença de todos, deixamos aqui o QR Code para que vocês possam avaliar sempre a formação. Esse QR Code não avalia esta formação minha e da Lília, e sim aquela oferecida diretamente pela EFAP. Nós agradecemos a presença de todos e até a próxima.